Quando eu comecei o planejamento do quartinho dos meus bebês gêmeos, eu logo comprei 2 bercinhos e isso é uma coisa que eu me arrependo muito. Depois de 6 meses eu já tinha colocado tudo à venda. Foi então que eu pensei em uma outra solução que foi excelente, os meus bebês usam até hoje, ajuda demais no desenvolvimento das crianças e também é uma forma de manter o seu filho sempre seguro. Se você quer saber mais sobre essa dica, vem comigo, mamãe! Olá, eu sou a Felícia Araújo e eu tenho mais uma dica de segurança e educação para você ser a mamãe número 1 do mundo. Eu acredito que toda grávida fica super ansiosa quando se trata de organizar e planejar o quartinho do bebê, mas isso também não deixa de ser cansativo. Pensa você fazendo pesquisa no Google por horas e horas, faz maratona passeando por lojas de artigos de bebês, isso é extremamente cansativo, conversa com as amigas, pede opinião de um para o outro e nessas conversas que eu tive com as minhas amigas que já eram mamães, uma frase que me marcou bastante foi que me disseram, não compra um berço baixo porque imagina como é que vai ficar a sua coluna. E realmente eu sofro de dor nas costas desde a adolescência, mas eu acabei comprando 2 bercinhos e eu me arrependi. Então, depois de muita pesquisa, eu cheguei numa solução que para mim foi ótima. Não que um berço seja ruim, mas para mim essa solução foi muito melhor, principalmente quando a gente pensa no assunto segurança. Você conhece a cama Montessori ou Montessoriana? Então, são essas caminhas aqui que são bem baixinhas, elas ficam próximas ao chão, elas são super seguras e elas podem ser usadas desde bebezinhos recém-nascidos até adultos. Hoje em dia, até tamanho casal você já encontra disponível para venda. E por que ela é tão baixinha assim? Ela foi pensada através de um método criado pela psiquiatra italiana Maria Montessori, que trabalhou observando o comportamento e o desenvolvimento das crianças e então foi feito um planejamento para favorecer a autonomia da criança. Então aqui nessa caminha baixinha, além dele ficar super seguro, ele não precisa chamar o adulto para tirá-lo da cama, ele pode descer, se movimentar com o ambiente dele sozinho, de forma tranquila e autônoma. Para mim, a parte mais bacana da cama Montessori é o fato dela estar aqui, muito próxima ao chão. Isso facilita demais a condução da criança dentro do ambiente dela. Aqui eu tenho gêmeos, então o meu espaço ficou um pouco limitado, mas eu poderia deixar aqui a estante dos brinquedos, uns baúzinhos, preparar o lugar para receber os livros, para que fique tudo ao alcance deles enquanto eles são pequenininhos, que essa é a intenção. Foco na autonomia da criança e, é claro, a gente acaba ganhando o aspecto segurança nesse sentido. Aqui em casa a gente teve um episódio muito triste, um acidente doméstico com um dos nossos bebês e foi o maior trauma da minha vida possível e é por isso que hoje tudo que eu faço com eles, o foco é segurança. A gente ficou super neurótico nesse sentido, então é uma das coisas que eu mais aprovo e eu indico para todo mundo por conta dessa questão segurança. Além fora deles se desenvolverem super bem, eles acabam se tornando super independentes. Os meus, na hora de dormir, a gente faz tudo aqui próximo ao chão, a troca da roupa, a troca da fralda, vamos vestir o pijaminha, que já acaba entrando no nosso momento de dormir. Faz parte da nossa rotina, nosso ritual do sono, isso favorece muito. Em outros episódios a gente pode falar mais sobre isso também. Favorece muito a gente conseguir organizar a hora de dormir. Eles vão sozinhos para a cama, eles arrumam sozinhos a cama, eles posicionam a almofada do jeito que eles querem, escolhem o ursinho que querem levar e
pra gente aqui tá sendo maravilhoso, eu adoro. Aliás, conta pra mim o que você tá achando, o que você pensou sobre isso, você prefere o bercinho ou a cama montessoriana? Vai deixando nos seus comentários que eu vou adorar saber o que vocês estão pensando sobre isso. Agora vocês devem estar se perguntando sobre o investimento, se elas são muito caras. Essas aqui são as que eu comprei. Depois, se quiserem, eu posso deixar o link para vocês, com a indicação de onde que foi que eu comprei essas caminhas. Eu optei por esse modelo que ele é um pouco mais simples, elas são bem bonitinhas, eu gosto muito desse tipo de acabamento de madeira, é uma madeira de pinos, tem aqui, não dá pra ver porque eu coloquei essa proteçãozinha de espuma, mas ela tem um modelo de cerquinha, é bem legal. Elas são mais simples, até porque eu não queria precisar encomendar uma cama, essas eu comprei a pronta entrega, que eu tinha pressa, depois do incidente eu queria me livrar logo de tudo que fosse alto no quarto. Me livrei dos berços e pensando também, a gente preferiu investir num colchão de boa qualidade. Então a gente acabou economizando um pouquinho mais nas camas. Então cada cama com um colchão, fora os acessórios, né, os rolinhos de proteção, os ursinhos, a gente acabou gastando em torno de R$700. Mas se você for pensar nessas caminhas, o céu é o limite. Tem modelos que custam de R$2.000 ou mais até. Bom, eu adoro esse tipo de modelo de cama. Mesmo antes de engravidar, eu já pensava, imaginava um quartinho com aquela caminha linda que tem a estrutura de casinha. Mas aí, depois que eu engravidei, na 8ª semana a gente descobriu que na verdade era o Mateu e Luca que moravam aqui na minha barriga. Então os planos precisaram mudar. Mas, de qualquer jeito, eu acho super fofinhas. Eu adoro a forma como o quartinho deles ficou. E a gente tá adorando. Pra montar uma caminha... Oi? Oi, amor. Oi, amor. Você gosta da sua cama? Olha, acendeu a luz. É? Você gosta da luz? Sim. E da sua cama, você gosta? Sim. Sim? Qual é a sua cama? Essa ou essa? Essa? Essa é a cama do Mateu? Sim. Sim? Uma Um abraço. Meu amor. Olha, vamos andar para junto com... Para montar o quartinho, além da cama montessoriana, que você vai escolher a seu critério, aqui eu escolhi uma cama de madeira. Existem modelos que são totalmente feitos de espuma, então nesse caso não seria necessário. Mas como a minha é de madeira, eu comprei esse jogo de 4 rolinhos de proteção, porque eles dormem com a cabeça para cá, acabam com a cabeça para lá, se mexem muito, então tem que ter uma proteção para eles não acabarem batendo na estrutura de madeira na cama. Além disso, um colchão de ótima qualidade. Procure investir sim num ótimo colchão. Não precisa se preocupar em mandar impermeabilizar colchão, isso vai acabar enchendo o colchão de produtos químicos que não são necessários e podem acabar até de certa forma prejudicando a criança, provocar algum tipo de reação alérgica. Investe numa manta protetora que seja impermeável. Você não precisa encomendar, acha super fácil pela internet. E os joguinhos de lençol. Aqui em casa eu tenho 3 para cada cama, né? Tudo em dobro. E porque as crianças às vezes acabam escapando um xixi e você troca de acordo com a necessidade que você tiver na rotina da sua casa. Aqui eu tenho 3. Os travesseiros, mas isso é totalmente opcional. A gente sabe que o ideal é que a criança durma sem nenhum tipo de objeto que faça alguma intervenção durante a hora do sono. A gente acaba deixando aqui, eles têm um apego por essa naninha, essa daqui eu acabo deixando, mas quando eles dormem eu tiro os travesseiros e os bichinhos eles ficam sem nada. E como eles acabam descendo sozinhos da caminha, tatame de EVA, ou aqui eu tenho esse tapetinho, que ele é um tapetinho térmico. Ele é dobrável e ele vem fechadinho num pacotinho. Se eu quiser viajar, eu posso tirar, dobrar, é fácil de transportar. Mas uns tatames de EVA também seriam uma solução ótima. Funcionam muito bem.
brincam. Vira e mexe, eles brincam muito sozinhos, ficam aqui no quarto. Então, eles estão sempre pulando, correndo, empurrando um ao outro. E também, como eu já falei, na hora de dormir, eles se mexem demais, acabam batendo nas estruturas da cama. E eu tive uma ideia para ajudar a protegê-los ainda mais, porque precisa. Eles batem muito nas coisas. Observando o pula-pula que tem nas brinquedotecas por aí, na brinquedoteca aqui do prédio, eu vi que eles têm umas proteções de espuma amarradas. Aí o que eu pensei? Isso parece um canudo de piscina, um macarrão de piscina. Então foi isso que eu fiz, basicamente. Comprei macarrões de piscina, eles já vêm com um furo no meio. Eu passei o estilete, cortei de fora a fora e fui forrando. Eu fui forrando e amarrando com a fita de cetim. Meu marido me ajudou porque precisa esticar bastante para ela ficar bem firme. E eu coloquei isso em volta de toda a cama. Então, basicamente, a gente precisa aqui, para cada caminha, eu usei 4 rolinhos de macarrão de piscina e alguns metros de fita, mas é basicamente isso. Corta o rolinho ao meio e vai amarrando com fita em torno da estrutura da cama. Vai depender também de como for o modelinho da sua cama. Pode ser que você precise de mais ou menos rolinhos de macarrão, mas a segurança deles vai ficar garantida. Agora aqui então com o outro dono do quarto, o Luca, né, meu amor? A gente vai fazer um resumão pensando que Cama Montessori merece o selo de aprovação do Mamãe Número 1. Ela é super indicada então para crianças de 0 até 12 anos, adultos. Tem um nível de segurança excelente. O custo-benefício para a gente foi ótimo, mas também pensando que tem até as mais carinhas. Você consegue garantir um desenvolvimento legal para o seu bebê. Ele vai conseguir ter mais autonomia, independência, autoconfiança, e você pode pensar nos critérios extras de segurança. Se for pensar na caminha de madeira, coloca aí o rolinho de proteção, faz a forração com espuma, e Cama Montessori pra gente aqui é sucesso. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu comentário. Onde fica o comentário? Fica aqui embaixo, né? Isso mesmo. Deixa o seu comentário, escreve pra gente quais outros tópicos você gostaria de ver aqui no nosso canal. Também não esquece de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho para que você não perca as notificações dos próximos vídeos, tá? A gente fica por aqui hoje. Um beijo da Mamãe Felícia. Beijo do Luca. Beijo do Mateu. Tchau, gente. Tchau. Acabou.